Ah, mas é João 21, 18. Fala assim, vamos lá. Então começa a gravação. João 21, 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Está bem claro, 19. E disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Né? A gente sabe que Jesus falou para Pedro que ele seria martirizado, né? Alguém levaria ele para a execução. E essa maneira que tu vai me glorificar. Diz o pessoal, os historiadores, né? Isso aí é a história que diz, né? Que Pedro ele foi crucificado e aí como ele não queria, né? Morrer como Jesus, ele pediu para ser de cabeça para baixo. Mas isso é história, tá? Mas ninguém pode bater o martelo que é assim, né? Porque há uma história também fora da Bíblia, né? Que conta alguns relatos dos apóstolos, enfim, né? Só para você saber. Mas, enfim, né, mas ele quer também mostrar o quê? Quando a pessoa, ela torna-se, né, como eu posso falar, ela é independente, ela não glorifica a Deus. Mas quando ela começa a morrer, aqui era morrer literalmente, né? Ela começa a morrer, ela glorifica a Deus. E não adianta, irmãos. O Espírito Santo, ele tem que trabalhar em nós aqui do início ao fim. A própria conversão. Né? A própria conversão que é uma mudança. Se não houve uma mudança, não houve o quê? Não houve novo nascimento. Então, a vida com Deus já começa nós mudando. Por isso que ele falou, né? Quem olha atrás não é digno do reino dele. Quem ama mais a família, o pai, a mãe, os irmãos não é digno dele, né? Quem olha é como a mulher de Ló, se agarra as coisas do mundo. Então, porque tem que haver o quê? Uma transformação. Ah, nasci de novo. Amém? Nasci de novo. Mas agora o que né, irmãos, o meu caminhar até a volta de Jesus é? Agora é o Espírito Santo que me transformando. Às vezes a pessoa fala, e é errado, a conversão é diária. Não. O novo nascimento é instantâneo. Como aquele ladrão da cruz que se arrependeu, não dava tempo de descer, mas ele foi salvo. Amém? Então a pessoa nasce de novo no instante que ela é o quê? Que ela se converteu. Né? Mas a santificação, o discipulado, o aprendizado, aí sim o quê? É todo dia. Então se eu não morrer, eu não posso seguir a Jesus. Morrer para quê, pastor? Morrer para o meu ego. Eu acho, eu penso, eu imagino, grande coisa. O reino de Deus é completamente o inverso, muitas vezes. Né? Morrer, como eu falava, às vezes para minha autopiedade. Né? Ó vida, ó céu, ó azar. Depressão não é coisa de Deus, não é verdade? Então, tem várias coisas que nós vamos morrendo, não é verdade? Nós vamos morrendo no andar com Deus. E como nós vimos até na semana passada, né? Morrer para a ideia errada. O único que papagaiou, isso pregava na quarta-feira, quem vê, né? O único que papagaiou, enterrou o talento, quem foi, irmãos? Foi o servo mau e negligente. Eu falei, irmãos, eu falo, né? Pode vomitar versículo até pelos ouvidos. Falando em como Deus é comigo, Deus come comigo, Deus é comigo. Pode até pelos ouvidos vomitar versículo. O diabo fez isso lá no deserto, né? Mas agora, outra coisa é Deus ter dado aqueles versículos. Só que Deus não abençoa. Ele falou, servo mau e negligente. Você não devia ter enterrado o quê? O talento. Então não tem conversa fiada. Mas quem foi que ele elogiou? Os servos bons e fiéis. Então eu morrer, como falar, pro medo. Ah, Deus é assim, assado. Deus não sou nada disso. Está tirando da tua cabeça. Vai para a palavra. Amém? Mas enfim, não é pregação de hoje. Mas Deus, né? E aí ele fala aqui no versículo 20. E Pedro, voltando-se,
viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. É João, tá? E que nascia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deixe o que será? 22. E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Eita, entendeu? Segue-me, o quê? Tu. Até depois falou que ele não morreria, não. Ele não falou que ele não morreria, mas que ele não morreria até ver o quê? Jesus voltar, né? Aí muitos falam que é o caso da revelação do Apocalipse, né? Foi após o Apocalipse que escreveu que João venha a falecer. Enfim, não é pregação para hoje. Mas o que ele falou? Tipo assim, ó, o que eu tenho para ele é problema meu e dele. Agora, eu estou falando contigo, segue-me tu. Amém? Tipo assim, ó, esquece o outro. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo o quê? Deus, até como eu falava semana passada, né, moço? Depois da gravação. Às vezes a pessoa casa, eu falei, se a pessoa não tinha Jesus, casou, né? Aí um dos cônjuges se converteu, né? Tá fazendo a obra, às vezes, né? Vai ter uma luta da outra parte, às vezes, para se converter, porque depois que se converteu, vai apoiar o chamado, né? Porque Deus não vai colocar ali alguém para fazer confusão, não é verdade? Casa dividida não o quê? Não subsiste. Talvez o outro não tenha um chamado para fazer a obra, mas apoia, é bênção, como eu falava, né? Ele não foi multiplicar o talento, mas ele dá o talento para quem está multiplicando, né? Às vezes a esposa apoia o marido, vice-versa. Agora, né? Como até eu falava semana passada, agora quem é solteiro, os jovens aí, né? Um pouquinho mais madurinho, você tem que ver, casar com uma pessoa que ama mais a Deus do que você. É verdade? Como eu falei, tem que casar com uma Rebeca, né? Ou Rebeco, né? Que faz até mais do que o quê? Pedir. Pessoa que ame a Deus. Não, né? Olha, hoje tem escala. Ai, hoje é lá no centro. Vai outra hora. Mas aquele dia é escala. Né? Olha, eu vou ter que fazer tal coisa. Ah, eu pensei que nós ia lá no shops. A pessoa começa a dar para trás. Né? Olha, tem que fazer tal coisa. Ah, eu fiquei a semana inteira longe, né, de ti. Hoje é o nosso único dia que nós tínhamos para ficar juntos. Começa essa chantagem emocional, tanto do homem como da mulher. Então, você tem que arrumar uma pessoa, você que é solteiro, alguém que está junto com o teu chamado. Né? Alguém que vai pegar junto. Volto a falar, avisa. Ah, eu sou um pastor. A minha esposa não é, ela prega, mas não é pastora. Deus não deu a ela o dom de cuidar da igreja. Mas ela prega, amém? Mas às vezes a pessoa é uma dona de casa, né? E o esposo é pastor. Às vezes a pessoa é uma empresária, o esposo, ou vice-versa, né? Às vezes a mulher é uma pastora, uma pregadora. Claro, em casa o cabeça é o marido, né? Mas ali o esposo às vezes não é pastor, ou às vezes não é nada. É um membro abençoado de Jesus, amém? Bom, só em não atrapalhar já é um chamado, não é verdade? Então nós temos que buscar chamar. Ah, pastor, mas eu quero fazer a obra, minha esposa não concorda. Eu não tenho que concordar. Deus falou contigo, segue tu, né? Não quer dizer que você vai brigar com ela, se separar dela, se divorciar dela ou dele, né? Quer dizer o contrário. Não, mas você vai ter o quê? Sabedoria. Às vezes vê que ele não gosta de ficar esperando o culto até tarde, não fica trovando fiado após o culto. Faz o que tem que fazer e vaza da igreja. Né? Às vezes viu que talvez vocês vão marcar de ser tal dia, né? Procura mudar aquela escalinha ali. Pastor, ó, preciso que o senhor me troque aí, esse exemplo, né? Estou falando aqui da minha igreja. Troca a escala para tal dia, eu venho tal hora. Dá um jeito. Consegue, irmãos. Consegue. Ah, eu tenho filho pequeno. Irmãos, eu estou criando 2 filhas na igreja. Eu não deixei de ser pastor. A minha mãe só veio 2 vezes na minha igreja. Na minha igreja, na minha casa. A primeira quando a Andriele nasceu e a segunda quando a Esther nasceu. E como é que o senhor e a sua esposa se virar com as crianças? Nós, eu, ela,
o Espírito Santo e alguns irmãos queridos que Deus coloca para nos ajudar. E deu para bom, irmãos. Já acha que dependemos de paizinho e mãezinha? Não, filho foi na obra de Deus. Né? Então nós podíamos ter desculpa de filho pequeno. Não, mas sempre ali junto. O André se criou nos bancos da igreja. A Cher também, né? Mas a André foi a primeira, né? Então não é desculpa filho pequeno. Ah, pastor, vieram os netos. Amém, mas os netos são filhos dos teus filhos. Não são teus filhos. Então você não pode o quê? Deixar e virar uma idolatria, deixar você o quê? Do chamado de Deus. Ah, e o outro? Esquece o outro, me segue tu. Amém? Ah, mas e a fulana? Esquece a fulana, me segue tu. Então o chamado, irmãos, é pessoal, né? Fala, é pessoal e intransferível. Então Pedro tinha que morrer. Já precisava morrer, né? Para isso aqui, esquece ele, Pedro. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. É contigo o negócio. Amém? E Pedro foi uma bênção. Você conhece a história dele depois, né? Foi uma bênção. Então, é um chamado, né? E como eu falei, o chamado é para os dois. Não quer dizer que os dois vão estar na mesma obra, fazendo a mesma coisa. Quando os dois são, é uma bênção, amém? Ah, daí é bênção, né? Os dois pegando junto. Que bom, seria ideal, né? Mas a gente entende que às vezes não. Mas só de não atrapalhar, já é o quê? Já é uma bênção. Você tem que ser um porto seguro para ele, não uma âncora que assegura ele. Tem que ser um porto seguro, não uma âncora que amarra a pessoa, né? Não uma mulher de Ló, uma filha estranha, um filho estranho, que atrapalha. Não, né? Você tem que fazer o quê? Apoiar, ou vice-versa, né? Ou ele apoia ela apoia ele. Amém? Até os filhos, né? Eu pego muito nos jovens, né? Que são devagar, né? Às vezes a gente tem que falar, irmão, não trouxe seu filho no ministério jovem, não trouxe nos teens, a gente tem que se preocupar com o filho dos outros. Né? Não, é o pai e a mãe que tem que trazer eles, apoiar, né? Pega um carro, traz à igreja, busca na igreja, ou vê se algum irmão pode dar carona, né? Para quê? Para ter o prazer de já se criar aqui na casa de Deus, porque eu te garanto, aqui só vai aprender coisa boa. É as melhores pessoas, né? Para ser modelos estão aqui, amém? E as que não são, se convertam, Deus arranca. Deus fala assim, ó. E ó. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se é para espalhar, não ajunta. Mas só tem coisa boa, amém? Amizades que vão seguindo com saudade, amém? Né? É assim, então, vamos lá. Agora vamos lá, vamos para Hebreus, capítulo 12. Isso nem era a parte principal, Deus sabe porque eu tenho que pregar sobre isso aí. Hebreus 12. Irmãos, aqui nós vamos ler uma palavra, toda ela, e eu vou pregar, né? Não só açougueiro, mas eu vou destrinchando. Vou separando, né? Eu quando eu ajudava meu tio, claro, matar porco eu nunca matei, que era pequeno, né? Mas ajudava a limpar, tirar o pelo, fazer o torresmo, cortar, né? Enchia lá o salame, eu gostava desse negócio, né? Na verdade eu gostava do resultado, mas, né? E ajudava, então, né? Então eu não sou açougueiro, mas vamos aqui fazendo esse jogo. Hebreus 12, 1. Quem não achou, que seja mais rápido na vida também, né? Fala assim, ó, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Então nós vamos aqui destrinchar. Se não der tempo hoje, eu prego outra hora. Então a primeira coisa fala, lemos, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Amém? Essas testemunhas aqui, irmãos, não é, olha, irmãos, é teu tio, é teu colega de trabalho. Não é, não. Testemunha não significa observador. Observador é alguém que observa, que olha, que fica cuidando. Mas aqui não fala deles, não. Fala de uma testemunha. O que é uma testemunha, irmãos? Testemunha é alguém que presenciou, que tem prova de uma coisa. Não é verdade? Não é só alguém que observou.
Então, quem são essas testemunhas aqui? Não é o teu pai, a tua mãe, o teu colega de trabalho. Não é não. Quem são, pastor, essas testemunhas? Se você em casa vai ler, o que vem antes do 12? O capítulo 11. Uau! Uau. Mas não é? Então, o que tem no capítulo 11, irmãos? Chamada... Isso devia estar na grade, né? Damos a grade que esqueci, você tem que puxar a orelha. Né? O que nós vimos, irmãos? Ter os heróis da fé. Que a primeira parte é pessoas que foram usadas para fazer grandes obras pela fé, né? Mas também na segunda parte também tem os heróis da fé, que foram pessoas que tiveram outro aspecto da fé, a fidelidade. Fidelidade vem de fé. Sabia disso? Fide, né? Fidelidade. Fide é fé, né? Fidelidade é fé. Né? Então quer dizer que foram cerrados, mas não negaram a Deus, foram perseguidos, foram mortos, né? Não negaram, eles também morreram, muitas vezes por amor à palavra de Deus, mas ficaram o quê? Firmes até o final. Então a fé não é só para eu conquistar milagres, é para eu me manter também, ainda que me custe a própria vida, seja fiel até a morte, fiel, fide, né? Fiel até a morte. Então, quer dizer, e ali eles são, irmãos, as testemunhas. Até que depois eu falar assim, ó, que eles morreram sem receber o que eles fora prometido. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós quem, pastor? Nós que recebemos o quê? A Jesus de Nazaré. Eles viveram antes disso, nós vivemos o quê? Depois. Amém? Então é como se eles correram, né? E atravessaram a linha que Deus tinha para eles. Amém? Sabe aquela corrida, tipo assim, de passar o bastão? Eles chegaram, passaram o bastão. Agora eles estão lá observando nós. Essas são as testemunhas. Eles estão lá. Vai lá! Raabe está lá, né? Você consegue! Abraão está lá. Você consegue! Isaac está lá. Você consegue! Abel está lá. Você consegue! Vai lá! Você consegue! Agora, ok, é a nossa vez. Então, essas são as testemunhas que nos rodeiam. Aqueles que viveram os planos de Deus e até morreram por amor a Deus antes de nós. Então, portanto, né, não começa assim, né? Sempre que tem um portanto é concluindo. Você conclui o quê? O que você falou antes. Concluindo, ou portanto. Poxa, embora é o versículo 1, o que ele continua? O capítulo 11. Então, concluindo o que foi falado no 11, nós que temos uma tão grande número de testemunhas, rodeados, né? Número de testemunhas, amém? Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Deixemos todo em... Quem é que tem que deixar? É você e eu. O que é o embaraço, pastor? Nessa época, os Jogos Olímpicos, né? Que é da onde o escritor tira a linguagem. Hoje você vê, valoriza o uniforme, né? Uniforme e tal. Às vezes tem uma malha que ajuda a deslizar melhor, tal, não é verdade? Pessoa que, né? Tal. Mas naquele tempo, irmãos, por isso que as mulheres não podiam entrar nas Olimpíadas. A pessoa competia como vem ao mundo. Chorando, careca, sem dinheiro, pastor. Uns vão ficar depois, né? Não. Né? Mas o quê? Pelado. Que era para mostrar o quê? O físico, a capacidade o quê? Humana. A mulher não podia entrar no Olimpíada por causa disso. Né? Então, assim, não podia ter nenhum embaraço. Amém? Você vai correr agora a maratona de galocha. Sabe o que é galocha, né? Galocha, né? Aquela buchinho de barro, né? Plop, 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 plop. É o quê, irmãos? É um calçado próprio, mas o quê? Mas não é próprio o quê? Para uma maratona. Aquilo que não é errado usar galocha, pastor. Não é pecado, não é mas o quê? É um embaraço. Então, isso é embaraço. É aquilo que pode até não ser pecado, mas pode abrir brecha para um pecado. Olha só, deixa marcado aí, né? Olha só o que fala aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Quem não quiser ir lá, só olha na telinha.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24, a 23. 1 aos Coríntios 9, 23, fala assim, ó. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que fala o 24 agora? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? É verdade, né? Só tem um lugar de primeiro lugar. Né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Mas como é que é a preparação? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. E nós, porém, uma incorruptível. O nosso prêmio é maior, né? Pois assim eu corro, não como a coisa incerta. Assim eu combato, não como batendo no ar. Eu tenho um inimigo definido, eu tenho um alvo. E olha só o que Paulo fala. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo, quem? Paulo, eu mesmo, não venha, de alguma maneira, a ficar o quê? Reprovado. Tipo assim, ó, não tem essa conversinha mole, não, que eu prego uma coisa para você e eu vivo outra, tá? Não tem essa conversa fiada, não, de eu chegar aqui, falar de Deus e não viver Deus. Eu não sou um falso, eu não sou um fingido, eu não sou um ator, eu sou sincero. E eu me cuido porque eu posso pregar para vocês, mas se eu não me cuidar, eu caio também. Amém? Então, se isso era para ele, irmãos, poxa, não estamos na verdade o quê? No ano da verdade real. Não é verdade? Então não é só pregar para os outros, é viver, é confiar, é andar na presença de Deus, para que ele o quê? Também não fosse o quê? Caído. Então, né, irmão, só pode cair quem está em cima. Aquele que está de pé, olhe que não cai. Isso é para todos nós, irmãos. Não importa o cargo, o tempo de igreja, o valor do dízimo, do patrocinador, isso é para todo mundo. Imagina só, né? Como fazer barulho agora? Imagina só Paulo falar isso. Então eu vou falar o que de mim e de você? Entendeu? Mas o embaraço, volta lá para Hebreus, ele não é um pecado em si, mas ele pode tornar-se um pecado. Ver televisão é pecado, irmãos? Mas pode se tornar um embaraço. Se ver televisão demais. Vamos na igreja hoje? Não, hoje tem a estreia da minha série favorita. Olha aí, não é pecado ver televisão, mas tá o quê? Se torna o quê? Um embaraço. Aí hoje não veio porque não sei o quê, amanhã não veio porque não sei o que lá, amanhã, e quando vê, ó, tá afastado da igreja. E a culpa é do diabo. Aham. A culpa é tua que não se consagrou como deveria. O diabo é um derrotado. Trabalho é bênção. Amém? Pastor, Deus me deu um emprego que eu vou trabalhar de segunda a segunda. Mas a cada 3 meses eu apareço na igreja. Ah, Deus que deu esse trabalho. Foi o capeta que deu. Foi o diabo. E você caiu de gaiato bem certinho. Não é verdade? Nem 2 coelhos numa carne só, né? Ó, uma meia ovelha, meio bode numa carne só. Como é que você cai nessa conversa, irmão? Não é problema trabalhar. Mas o quê? Aquilo virou o quê? Um embaraço. Eu falei, às vezes tem irmãos que só pode vir domingo na igreja. É pouco só vir domingo na igreja. Se pode vir durante a semana, fica em casa dormindo no sofá lá. Você está errado, tem que vir para a igreja. Né? Mas alguns só conseguem o quê? Tá no domingo mesmo, né? Má vontade, né? Então tem que caprichar. Pode estar chovendo canivete. Né? Você tem que estar aqui na casa de Deus porque é o teu dia com Jesus. Amém? Mas tem que... Ah, pastor, né? Estava orando aqui, apareceu um gatinho, pastor. Ele é divorciado. Está vindo de um divórcio. Ai. Não deu certo com a primeira. Contigo vai dar.
Eu digo a pessoa que não tem Jesus, tá? Pastor, trabalhador. Olha, a família dele é benquista aqui, ó, benquista coisa de velho, né? É benquista aqui em Alvorada. Ele só não gosta das coisas de Deus, pastor. O resto é um cavaleiro. Aham. Olha aí a patinha. Amém? Eu não digo depois que a pessoa se converteu, né, irmãos? Já teve um primeiro casamento lá no passado, né? Não houve o perdão, a chance de se reconciliar. Os filhos não têm culpa de nada, né? Aí a pessoa se converteu, aí é outra história, né, irmãos? Aí Deus está restaurando aquelas duas vidas, amém? Toma cuidado. Toma cuidado. Ah, mas ele é exatamente assim como eu descrevi. Eu não descrevi a minha esposa para Deus. Acho que eu nunca orei falando a aparência física dela. Eu nunca, né? Mas eu queria uma pessoa de Deus. Né? Quer dizer, eu nunca descrevi, eu quero assim, quero assado, quero desse jeito. Não. Né? Então, toma coisa que às vezes você está achando que é uma coisa e às vezes é outra. Né? Às vezes é completamente diferente. Lá, mas é que eu pedi para Deus um engenheiro. Mas talvez ele já não é engenheiro hoje, mas lá na frente vai fazer uma faculdade de engenharia. E tu perdeu o príncipe. Escolheu demais. Entendeu? Então, toma cuidado com essas provas que você faz. Às vezes não é bem assim, não. Tá? Então, nós temos que ter esse cuidado, moço. Não pode ter um embaraço. Volta lá. Hoje, Jesus, está quase na hora de nós terminar aqui. Então, deixemos todo embaraço. É tudo aquilo que pode não ser pecado, mas que, né, uma vida sentimental não é pecado, né? Agora, buscar alguém que não é da mesma fé é pecado, né? Porque é aquilo que torna-se um embaraço, né? Todo embaraço e o pecado. Bom, nem precisa falar que é pecado, né? E o pecado que tão de perto nos rodeia, fica ali em volta, né? Bom, pecado, não precisa nem falar o que é pecado, né? Tudo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que é iniquidade, que é pecado, aquilo é. Amém? Né? Então, quer dizer, nem se fala, é o opositor. Né? São os diabolos, né? Da onde vem a palavra diabo, que fica ali em volta, que fica ali, né? Tentando trabalhar. Não precisa nem falar o que é pecado, né? Você viu? Então, aquilo que pode te enlaçar, né? Você tem que dizer, sai fora, né? E aquilo que já é pecado, ó, lança fora. Isso é como se fosse o quê? Um peso, né? Que te faz errar o quê? O alvo. E aí o que mais? Corramos com paciência. Paciência e perseverança é a mesma coisa, irmãos. Não, paciente é alguém calmo. Perseverante é alguém determinado. Você tem que ler um pouquinho mais dos dicionários, tá? É a mesma coisa. A pessoa, às vezes, ela está paciente porque ela está perseverando num processo, esperando o que? Deus agir. A pessoa é perseverante porque ela está continuando falando aquilo que Deus mandou fazer. Às vezes, quando Davi nos mandava avançar, e Deus mandava o quê? Esperar. Saul não foi paciente, no sentido do quê? De perseverança. Não é só calmo, né? Calma está mais para longanimidade, é mais essa parte aqui. Paciência é mais o quê? É perseverança. Então, ó, corra o quê? Com paciência, com perseverança, o quê? A carreira que nos está proposta. E a do João? Esquece João, Pedro. Segue-me tu. Amém? A tua carreira foi proposta para você e a minha foi o quê? Para mim. Então, é uma maratona, irmão. Você está correndo. Quem correu maratona, né? Eu nunca cheguei a correr. Eu cheguei a treinar, mas nunca fui. Né? Faz tempo, obviamente, né? Ali, mais ou menos 42 quilômetros e uns quebrados. Não lembro agora quanto é que é os metros final, mas é 42 quilômetros e uns quebradinhos. Isso é uma maratona, né? Uma meia maratona é 22 e pouquinho, enfim, né? Então, você está com uma maratona, se não chega lá assim, ó, no quilômetro e fala assim, eu não consigo. Não, tem que conseguir. Porque quando é que você passa em chegada? É no quilômetro 42 e os metros, né? Vamos arredondar para quilômetro 42, amém? Você está lá, 5 quilômetros. Não, né? Você não tem que olhar que você só correu 5 quilômetros.
Tem que olhar que você já correu 5 quilômetros. E aí você vai, se esforça para mais 5. E aí você vê, nem que você divida em pedacinhos, né? E vai, e tá indo, quer dizer, é uma corrida, como alguém falou, né? Isso é certo, porque vem na Bíblia, né? Não é uma corrida, né, de 100 metros, né? Usain Bolt. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? O carinha lá que corre, né? Corre um monte. Quer dizer, ele é um... Mas pode ver, se você vai ver, né, moço? Uma pessoa que corre esse tiro rápido, como é que os camaradas são? Né? Forte, musculoso, né? Porque ele precisa daquele tiro. Pá! Amém? Isso você estuda, você aprende, né? No colégio a gente aprende também isso, educação física, não aprende? Eu aprendi. E como é que é o maratonista? Às vezes você olha assim, né? Bota contra o sol, chega a ficar até meio transparentezinho. As perninhas assim, parece 2 caninhos de 2 varetas. Por quê? Ele não treina o tiro dele. Ele treina o quê? A resistência dele. Se não vê lá na São Silvestre, também, tem 2 grupos que correm, né? Os profissionais e os palhaços. Que vão lá de Barbie, né? Vai lá de Ursinho Pooh, vai lá de Pokémon, mãe, tô na Globo. Ele só vai lá para fazer fiasco e aparecer na TV e tirar foto pro Instagram. Likes e curtidas. Ele não leva a sério a corrida. Ele nunca sonhou que ele vai chegar ao quê? Lá no final. Não é verdade? Ele tá lá só pra zoeira. Não é assim? Né? Agora, os caras sérios, o cara vão com sangue no olho. Ele não sai o quê, moço? Já. Ele o quê? Ele vai mantendo. Amém? É verdade, né? Que ele vai a resistência, porque ele sabe que lá no final ele dá o quê? Aquele tiro, aquele gás. Amém? Então é assim que a palavra do Senhor não vai, né, colocar um pecado, você vai o quê? Você tem que, Deus te deu uma carreira, não tenha pressa, mas tenha constância. Vai caminhando, vai indo, né? Então olha só que bonito, moço, amém? E aí como é que fala aqui o versículo 2? Eu vou ler o 2 aqui para nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono. Essa palavra, nós temos que olhar para Jesus. Sim, irmãos, aqui está dizendo, viu? Ó, você tem várias testemunhas, você não tem que olhar para Abraão, você não tem que olhar para Isaac, Daniel, Jacó, eles estão lá, já correram a carreira deles. Sabe quem é que está lá? Claro, ele está conosco também, né? Mas sabe quem é que está lá na linha final? É Jesus. Então você vai o quê? Olhar só para ele. E o João? Esquece, me segue tu. E a Maria Madalena? Esquece, Maria Madalena, me segue tu. E o Mateus? Esquece, Mateus, me segue tu. Entendeu? E o Tomé? Esquece o Tomé, me segue tu. Pedro, é contigo o negócio. Olha o que só? Daí vem essa palavra, nós temos que olhar só para Jesus. Sim, no sentido de Salvador, é só ele, né? Então, olha para Jesus, faz dele o que? O seu alvo. A gente sabe que ele está conosco no caminho, né? Mas aqui é como ele tivesse lá, vai lá, tá chegando. Não é verdade? Às vezes, não, você tem uns médicos que falam, às vezes a pessoa já vai preparada para fracassar, ela fracassa, né? Filho, faça a coisa. Mãe, tô indo. Já vai com aquela disposição, né, meu pai amado. Não, vai com ânimo, amém? Olhando para Jesus, na obra, tudo isso é tudo. Né? O que lemos? Autor e consumador da fé. Que não só a fé se origina nele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Você tem que ouvir o quê? Jesus. Lembra da pregação de quarta-feira, né? Tem os dois servos que evangelizam, o mal e o bom. Mas o bom é porque conhece certo. O mal fala que conhece, mas não conhece, né? Lembra da pregação de quarta? Quem vem aqui vai lembrar, né? E quem não veio, pastor? Quem não veio, chupa os dedos da... Ai, como eu queria estar vindo aqui. Uma hora eu vou começar a gravar os cultos de quarta-feira também. Né? Então,
vai o quê? Autor e consumador. Ele não só originou a fé, como ele também o quê? Veio demonstrar a fé. É achado na forma de homem. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele também foi fiel. Ele também viveu essa fé. Eu sempre prego isso, né? Tudo que Jesus manda nós fazer, ele fez antes e fez com maior intensidade. Amém? Então ele é o autor, porque ele origina a fé, porque ele é a própria palavra, mas também é o consumador da fé. Ou seja, ele também viveu essa fé, ele é o alvo da fé. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z, que seria falar em português, né? Por que o A e o Z, pastor? Né? Porque do alfabeto vêm as palavras, né? E as palavras aqui formam frase. Então, nosso linguajar tem que ser o de Jesus, do alfa ao ômega, né? A ao Z. Com paciência, o quê? Autor consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava, o quê? Proposto. Qual é o gozo, pastor? Salvar os pecadores, trazer os filhos à glória. Amém? Não foi apenas que ele foi enviado, ele também veio de coração. Esse era o alvo, né? Suportou o quê? A cruz. Ele teve que passar por aquela morte. Teve que passar o quê? Por aquele processo. Ele precisou ficar aquelas 6 horas naquela cruz, né, recebendo nossos pecados. Amém? Então, às vezes dói, como ela falava, né? De tudo se abstém. Às vezes estão os colegas lá numa churrascaria, mas o atleta não vai porque ele tem que cuidar o peso dele, porque daqui a pouco ele tem uma, né? Tem uma competição. Tá lá o pessoal lá brincando até madrugada, ele não fica lá jogando videogame até madrugada porque ele tem que dormir, porque ele tem que estar o quê? Bem, amém? Geralmente os corredores, um dia antes, ou 2, eles comem uma massa bem gostosa, para ter sustância para aguentar, sabia disso? É verdade, não é? Eu não cheguei a correr, mas eu cheguei lá, né? Eu disse, depois eu disse, eu não quero, eu sou muito preguiçoso, né? Mas eu passei por algumas etapas de maratona, ainda bem, né? Quem sabe um dia Jesus me traz de volta, mas eu tenho uma noção. Então, esse ficar forte, né? Quer dizer, é a palavra, né? O que mais? Desprezando a afronta. Os pecadores, aquilo que ele desistir, e assentou-se aqui à direita do trono de Deus. Ele foi então coroado. Ele recebeu então o prêmio dele. Porque lembra, irmãos, ele sempre esteve no trono como Deus. Mas como homem e Deus, foi só depois o quê? Da ressurreição. Mas como é que pode, pastor? Jesus é um onipresente? É. Mas ao mesmo tempo ele tem um corpo glorificado? Tem. Como que pode? Não sei, é assim. Né? Então ele está ali glorificado. Aquele foi o prêmio dele. Eu já preguei aqui uma vez lá, Isaías 53 fala, né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará o quê? Satisfeito. Então nós temos que alegrar o coração do Senhor, irmãos. Não é sendo servo rabugento e cavando, né? A culpa é da Maria, a culpa é do Terezinha. Perdoe se é uma Terezinha aqui, tá? Ou Maria. A culpa é da Dalila. Tem Dalila aqui também, né? Meu pai, né? A culpa é da Bernadette. A culpa é da Joaquina. A culpa é não sei quem. Irmão, é tu. Se Deus é por nós, quem será contra? Mas o homem me maltratou. Tu desistiu porque você não perseverou no para Jesus. Porque Deus ele vai o quê? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus não fez assim, irmãos? Não exaltou Daniel, não exaltou Davi, não exaltou José? E você acha que na tua vez ele o quê? Foi tirar férias? Deus vai exaltar a gente também, irmãos, naquilo que nós estamos com a bênção, amém? Não é que eu vou errar, vou aprontar, né? Aí eu vou dizer, só Deus pode me julgar. Primeiro que não estava na Bíblia isso não, tá, queridinho? A palavra manda nós também dar o bom testemunho. Tá cheio de versículo, é só ler a Bíblia. Então nós temos que cuidar, amém? Só Deus pode me julgar para mandar para o inferno. Mas julgar no sentido de averiguar, tá cheio de versículo que mostra na Bíblia. É só você ler. Coríntios capítulo 6 é 1. Né? Então nós temos que vigiar, amém? Dar o que? O bom testemunho. Não desanimar. Pastor, mas falar é fácil. Falar é fácil. Mas viver não é impossível. E ainda que fosse, tudo é possível ao que crê. Então toda impossibilidade, ela torna-se possibilidade quando? Ao vir o quê? A fé.
Como eu falava, né? Eu não tenho capacidade de ser um pastor e estar aqui, né, no meio do povo. Eu já tive igrejas grandes, né? Tive igrejas pequenininhas, outras mais ou menos. Não importa. Se eu não me achar o tal, né, Deus me leva para mais ainda. E se eu, não, me derrubo, então, não é a minha capacidade. Tem que buscar o que de Deus. Não é também. Eu não prego uma coisa que eu não vivo, né? Aí, para terminar, vamos fazer essa oração. Versículo 3 fala assim, ó. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso. Se vimos? Para você não enfraquecer, desanimar. Olha para Jesus e a coroa que te espera, a carreira que te está o quê? Proposta. Amém? Eu digo em todo sentido, mas até eu falo para o obreiro, né? Obreiro, para mim, só tem que deixar o seu obreiro depois que morre. Igual o irmão João. Ele só largou a obra depois que morreu. E não era para ter morrido, não. Às vezes a pessoa fala assim, né? Deus levou. Não, quem levou foi a doença. Deus levou para o céu. Quem levou a vida humana foi a doença. Porque se Deus curasse, estava até aqui no nosso meio até hoje. Então não me vem com me consolar. Deus levou. Não, quem levou foi a doença. Se houvesse uma fé nossa para se curar, estava aqui até hoje. Não me vem querer me fazer citar Satanás. Foi o diabo que trouxe a doença, não foi Deus, né? Mas Deus levou para o céu, amém? E lembra que ele faleceu na segunda-feira. Uma das últimas pessoas que ele falou foi comigo, pelo WhatsApp. Ele falava assim, irmão, daquele jeitinho, né? Irmã Dani, avisa o pastor que na terça-feira eu não posso estar aí cuidando da igreja porque eu tenho consulta. Meu Deus, ele nem estava mais com escala, irmão. Nem estava mais com escala. Avisa lá, irmão. Aí no domingo, um dia antes de morrer, eu falei assim, pastor, quer que o senhor me abençoe para eu ir lá no... E o pessoal até hoje não foi, tem que ir, né? Lá no asilo levar goiabadas. O pessoal gosta de goiabadas. Irmão, Deus te abençoe. Entendeu? Misericórdias, né? Na segunda-feira ele foi para a glória, né? Deus levou para o céu, mas quem levou a vida não foi Deus. Então, quer dizer, nós temos que fazer o que? Até o final. Mas eu digo, né? Às vezes não digo só o sentido de ser um obreiro ou um pastor de o quê? Diz o quê? Qualquer obra que Deus deu para nós é até o quê? Até a morte. A não ser que Jesus manda nós mudar, né? Mas fora isso, não tem esse negócio, também. No mundo espiritual não tem reservista. Ou você é escravo na mão do diabo, ou você é soldado na mão de Deus. Reservista não existe. Aposentadoria no mundo espiritual não existe. Ou você é ou você não é. E tem que ser até o final. Amém? Vamos fazer essa oração agora, para terminar? Pula para o 12. Eu sei que a mensagem foi cumprida hoje, mas tem um motivo de ser, né? Mas fica tranquilo que eu não vou pregar uma hora enchendo linguiça, tá? Versículo 12 fala assim, ó. Portanto, pula lá para o 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Amém? Que você te levanta, te fortalece, levanta as mãos, firma os joelhos, né? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteira. Deus fala assim, tá vendo? Ó, quem está vacilando está indo para se desviar. Ele está mancando para o desvio. Então não deixe de se desviar inteiramente. Amém? Firma aí, né? Antes seja sarado. Glória a Deus. Amém? Sarado, firme, forte. Não que não haverá lutas, pastor. Haverá lutas. Amém? E às vezes quando você mais quer servir a Deus, parece que mais luta vai se levantar. Para quê? Porque quem fica sentadinho no sofá não faz perigo ao inferno. Agora, quem se levanta e diz, eu vou servir a Deus, essa pessoa é um adversário do capeta. Amém? Volto a falar. Qual é o teu chamado? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui o quê? Deus mandou, tu não está fazendo? Eu falei, pode vomitar versículo até pelo ouvido. Grande coisa. A fé sem obras é morta. É pelo fruto que conhece o quê? A árvore. Tem que pegar firme com Deus. Amém?
Então, não desanimarmos, não deixar de olhar aqui para Jesus, né? E as testemunhas falam assim, vai lá, eu acredito em você, calma, né? Aí passamos a carreira e vamos falar igual o Paulo, né? Desde agora a coroa da justiça me está reservada a mim, não só a mim, mas a todos que amarem que é a sua vinda, amém? Então nós temos uma carreira, nós temos que perseverar, cuidar com o embaraço, sair do pecado e vamos olhar para Jesus. Estava com os braços meio cansados, pastor, torna a levantar. Estava meio frouxo os joelhos, te firma, né? Para ser curado inteiramente em nome do amém? Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.